Vamos lá. Na aula passada a gente introduziu o negócio jurídico e concluiu a classificação do negócio jurídico e a interpretação do negócio jurídico, né? Então, dando sequência, a gente vai falar agora sobre os elementos essenciais, ou os elementos formadores, não só os essenciais, mas os elementos que formam, que compõem o negócio jurídico. É importante que a gente tenha em mente que, para a gente falar desses elementos, a gente parte da pressuposição de que existem três tipos de elementos, segundo uma classificação clássica, vamos dizer assim, dos elementos que compõem o negócio jurídico. A primeira delas é a dos elementos essenciais, aqueles elementos que compõem, que estão presentes em todos os negócios jurídicos. Eles são da estrutura do negócio jurídico, são indispensáveis para a sua realização. Quer dizer, todo negócio jurídico vai ter, por exemplo, declaração de vontade. Não vai existir nenhum negócio jurídico sem que haja declaração de vontade. Existem também os chamados elementos naturais. Elementos naturais são aqueles elementos que são consequências, ou que são os efeitos que decorrem da própria natureza do negócio. Por exemplo, todo negócio vai ter um lugar para ser cumprido, necessariamente vai haver um lugar onde esse negócio vai ser cumprido, vai ter pagamento, enfim, são elementos que são da natureza do negócio. E, finalmente, são os elementos essenciais, que são aqueles elementos são os elementos acidentais, que são aqueles elementos que não fazem parte do negócio jurídico, mas que as partes estabelecem, concordam a inclusão daquele tipo de negócio, daquele tipo de elemento, melhor dizendo, para que ele faça efeito. São elementos que, essencialmente, nem naturalmente, eles participam do negócio jurídico. Então, eles não fazem parte da constituição do negócio jurídico, mas que as partes adicionam facultativamente esses elementos. Então, nós temos três tipos de elementos: os essenciais, que são aqueles sem os quais os negócios jurídicos não vão existir; os naturais, que são aqueles que fazem parte da própria composição do negócio jurídico, que decorrem da natureza do negócio jurídico; e os acidentais, que são aqueles que não precisam existir, não estão presentes no negócio jurídico via de regra, mas as partes estabelecem, inserem eles no negócio jurídico para que os efeitos do negócio jurídico sejam sentidos de determinada maneira. Muito bem. A doutrina classifica o que aqui foi a classificação, classifica o que Pontes de Miranda classifica como escada pontiana, melhor dizendo, a classificação estabelecida dos planos do negócio jurídico por Pontes de Miranda. O que isso quer dizer? Quer dizer que Pontes de Miranda sistematizou os negócios jurídicos em três planos: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. E aí a doutrina estabeleceu que isso se parece, como vocês podem ver aqui no slide, com uma escada. O primeiro degrau estaria o plano da existência; passado o primeiro degrau, você vai para o segundo degrau, que é o plano da validade; passado o segundo degrau, você vai para o plano da eficácia, que é o plano do surtimento dos efeitos. Então, perceba que você tem um degrau, 2 degraus, 3 degraus. Isso a doutrina chama de escada pontiana, porque foi a classificação dada por Pontes de Miranda aos planos do negócio jurídico, ao plano da existência, ao plano da validade e ao plano da eficácia. Quando nós falamos do plano da existência, nós estamos falando daqueles elementos que são essenciais e que são da estrutura do negócio jurídico. Sem um desses elementos, o negócio jurídico não existe. Nós vamos ver já cada um desses elementos. O que eu quero que vocês tenham ideia é que no plano da existência estão aqueles elementos que são essenciais. Vou dar um exemplo muito interessante: declaração de vontade. Se eu não declaro uma vontade num determinado sentido, portanto, eu preciso de um sujeito, de uma pessoa, eu não tenho negócio jurídico. Então, se eu não tenho um declarante, alguém que exteriorize, que externalize a sua vontade, nós não temos aqui a formação do negócio jurídico, porque nós estamos falando do plano da existência, e a declaração de vontade
é da essência do negócio jurídico. Fala, Ana Luísa. Tá travando bastante para mim, não sei se é só para mim. Oi? Tá travando bastante para mim a sua voz. Tá travando? Tá travando para geral ou só para Ana Luísa? Aqui tá bem tranquilo. Aqui tá normal, professor. Ana, talvez seja a sua conexão. Tá bom. Tá bom? Desculpa. Eu vou fechar a minha câmera. Você tá travando para mais gente aqui no chat, ó. Eu vou fechar a minha câmera, Luca, porque pode ser a câmera também que está carregando. A internet hoje também não é muito legal. Tá? Então, vamos lá. Recapitulando. O plano da existência é o plano dos elementos essenciais, aqueles sem os quais o negócio não vai existir. É o plano dos elementos, é o plano através do qual nós temos um negócio jurídico e sem eles, o negócio jurídico não vai existir. É o plano da existência, é o plano dos elementos. No plano da validade, nós temos alguns requisitos para esses elementos. A gente deve verificar se esses elementos que constituem a existência, eles são válidos. Vamos dizer assim, nós vamos adjetivar os elementos substanciais que fazem parte da existência aqui na validade. E, finalmente, nós vamos para o plano da eficácia. No plano da eficácia, normalmente, é o plano em que... Normalmente, não. No plano da eficácia, é o plano em que há a realização dos efeitos, é onde há a produção dos efeitos. Então, nós pressupomos, quando nós estamos aqui no plano da eficácia, que nós passamos a validade, que nós passamos a existência. Então, se nós pensarmos assim, nessa escada pontiana, nós temos um primeiro plano, que é o plano da existência, vencidos os elementos que compõem esse plano, nós vamos para o degrau da validade, que adjetivam os elementos da existência. Vencido o plano da existência, nós vamos para o plano da eficácia, que é o plano da geração dos efeitos. Aqui na geração dos efeitos, nós vamos observar que existem elementos negócios que eles já valem e geram efeitos imediatamente. Então, eles não vão passar um tempo para gerar efeitos, já geram efeitos imediatamente. Outros negócios existem em que a eficácia fica vinculada a uma condição, a um termo, enfim, a outros elementos que compõem o negócio jurídico, tá? Que decorrem, na verdade, da vontade das partes. Perceba que são possibilidades dos fatos jurídicos. Olha o que é possível que exista nos fatos jurídicos. Que o negócio exista, então, ele esteja nesse plano, que ele passe desse plano, portanto, ele seja válido, e que ele gere efeitos. Por exemplo, uma compra e venda ou um casamento realizado por pessoas maiores e capazes, e sem um casamento realizado por pessoas maiores e capazes e sem impedimento. Nós estamos diante de um negócio que existe, que é válido e que gera efeitos. Beleza? Existe a possibilidade de um negócio existir, ser válido e ser ineficaz. Exemplo, o testamento da pessoa capaz que ainda não morreu. Então, ele existe, então vou lá, faço um testamento. Ele existe porque eu fiz o testamento, declarei minha vontade. Ele é válido porque eu cumpri todos os requisitos legais. E ele é ineficaz. Por quê? Porque a eficácia dele vai depender da minha morte. Então, ele existe, ele é válido, ele é ineficaz. Pode acontecer outra possibilidade. E o negócio existir, ser inválido, presta atenção aqui, e eficaz. É o caso do casamento putativo, que a gente viu o semestre passado. Ele existe, ele é inválido porque ele vai ser anulado, porque é contraído, por exemplo, sem uma formalidade legal, ou contraído por alguém que não poderia contrair casamento. E ele é eficaz, por quê? Porque as partes estão de boa fé. Lembram do casamento putativo? Ele existe, ele é inválido,
mas ele gera efeitos enquanto as partes, ou estando as partes de boa fé. E tem uma outra possibilidade interessante do negócio jurídico, olha só, que ele exista, ele é inválido e ele é ineficaz. Aqui nós falamos de uma situação, de uma doação feita por uma pessoa, pessoalmente, por pessoa absolutamente incapaz. Ele vai existir, porque foi uma pessoa quem realizou, ele vai ser inválido, porque ela não poderia fazer a doação, e ele não vai gerar efeitos, porque essa pessoa não pode manifestar sua vontade. E existem situações, ainda quanto aos fatos jurídicos, de existente, de um negócio, de algo que é existente e eficaz. Por exemplo, o nascimento com vida. E aí você fala assim, mas espera aí, nós não vamos falar de validade? O plano da validade vai ser próprio do negócio jurídico. Nós não vamos falar em validade para fato jurídico em sentido estrito, por exemplo. E outra hipótese de que ele existe e de que ele é ineficaz. Por exemplo, nas situações em que nós falamos que a validade do negócio jurídico, a validade, melhor dizendo, estará presente nos atos humanos e não nos atos, e não nos fatos jurídicos em sentido amplo. Portanto, aqui a gente precisa pensar nas hipóteses em que os fatos jurídicos em sentido estrito, a validade não vai estar presente. Então, quando nós falamos de existência, validade e eficácia, nós estamos falando nos planos do negócio jurídico que compõem essa escada, uma escada de planos de existência que foi descrita, que foi criada, que foi, na verdade, criada não, mas que foi extraída das lições de Pontes de Miranda, tá? Então, nós temos aqui cada um dessas possibilidades. Nós vamos falar de cada um desses elementos agora na sequência, cada um desses planos, melhor dizendo, e os elementos que compõem cada um deles. Vamos lá. O primeiro plano é o plano da existência. No plano da existência, presta atenção que é muito interessante. Eu estou falando dos elementos essenciais que compõem o negócio jurídico. Estão nesse plano todos aqueles elementos que, sem eles, o negócio jurídico não se realiza. Nós estamos falando, então, portanto, daquilo que é essencial para a realização do negócio. Então, eu vou falar para você como se fosse assim, é algo imprescindível para que o negócio se realize. Então, eu não vou ter o negócio, ou melhor, o negócio não vai existir se eu não tiver partes, se eu não tiver agentes, né, se eu não tiver sujeito, se eu não tiver vontade, se eu não tiver objeto e se eu não tiver uma forma de exteriorização dessa vontade. Então, perceba, aqui é importante dizer o seguinte, a declaração de vontade é imprescindível para a realização do negócio. Então, quando eu falo do plano da existência, eu tenho 4 elementos que são imprescindíveis, que são da substância do negócio jurídico, que sem eles o negócio não vai existir. Então, eu tenho aqui necessariamente que observar esses 4 elementos. Perceba que eu estou falando exclusivamente dos elementos, eu não estou falando, eu diria assim, eu estou falando do substantivo, eu não estou falando nada de adjetivo. Então, por exemplo, eu não estou falando de agente capaz, eu não estou falando de objeto lícito possível, determinado ou determinável, eu não estou falando de forma prescrita ou não defesa em lei, eu estou falando de partes, eu estou falando de vontade declarada, eu estou falando de objeto, eu estou falando de forma. Perceba. Portanto, aqui eu posso extrair de que a declaração de vontade é um instrumento necessário, ou melhor, é um requisito, é um elemento necessário para que o negócio se realize. Sem declaração de vontade, sem declaração de vontade exteriorizada, eu não tenho negócio jurídico. Sem que haja parte, sem que haja sujeito, eu também não vou ter relação jurídica, ou melhor, eu não vou ter negócio jurídico. Sem que haja objeto, eu também não vou ter negócio jurídico.
e sem que haja uma forma através do qual essa vontade seja exteriorizada, eu também não terei negócio jurídico, ou seja, para que o negócio exista, é necessário, é imprescindível que haja agente, sujeito, que haja vontade, que haja objeto, que haja forma. A declaração de vontade, ela é imprescindível para que haja negócio jurídico. E é importante que a gente tenha em mente aqui que quando a gente fala de negócio jurídico, a gente está falando, na verdade, do maior, do plano da autonomia privada de vontade, ou do princípio da autonomia privada de vontade. E aí eu tenho que dizer para vocês, já disse 1 milhão de vezes, mas vou repetir, que é nessa seara que a pessoa tem o maior exercício da sua liberdade, porque ela não é obrigada a contratar, nem com quem contratar, nem o que contratar, nem a quem contratar, nem como contratar e nem onde. Quer dizer, você está diante de uma situação de ampla liberdade, que encontra limite apenas e tão somente no princípio da supremacia da ordem pública, quando o Estado estabelece regras com ingerência nessa esfera de atuação das pessoas, para limitar essa atuação, porque há um interesse do Estado na formação ou na realização desses negócios. Então, nós estamos aqui diante de uma situação em que há conflitos de interesses e o Estado acaba intervindo para limitar, mas isso ele o faz de uma forma muito mais branda, vamos dizer assim. Nós podemos citar a lei do inquilinato, em que há uma proteção maior ao inquilino, ao locatário, portanto. A gente pode citar o Código de Defesa do Consumidor, onde o legislador pensou e estabeleceu uma proteção maior ao consumidor, considerando a sua hipossuficiência, enfim. E também nós precisamos lembrar o seguinte: embora a declaração de vontade, e embora nós estejamos aqui num plano em que há uma autonomia privada de vontade muito grande, nós temos algumas limitações, a exemplo também da função social do contrato, quer dizer, eu tenho que respeitar, o meu negócio tem que respeitar a função social na realização desses eventos. Muito bem, quando eu falo de declaração de vontade, eu vou me ater um pouquinho mais nesse elemento aqui, porque eu preciso lembrar que a declaração de vontade, ela pode ser emitida de várias formas. Ela pode ser expressa, ela pode ser tácita ou ela pode ser presumida. É importante dizer o seguinte: quando nós falamos de manifestação de vontade expressa, nós estamos falando daquela que se realiza por meio de palavras faladas ou escritas ou por meio de gestos, sinais ou mímicas, de modo explícito, possibilitando de tal maneira que a outra parte ou que as pessoas que estejam ali tenham imediato conhecimento da intenção do sujeito que está declarando essa vontade. Então, ela é expressa toda vez que é possível, através da análise, ou por meio da análise, daquilo que o sujeito está declarando acerca da manifestação ou da declaração da vontade dele. Ela é expressa. Será tácita a manifestação de vontade quando a declaração de vontade decorrer do comportamento do agente. Ela vai ser deduzida da conduta da pessoa, ou seja, a intenção, ela é tácita somente quando a lei não exigir forma expressa, e ela vai decorrer de um comportamento do sujeito num determinado sentido. Então, toda vez que um sujeito se comporta num determinado sentido, e a lei estabelece que esse sentido você está diante de um comportamento nesse determinado sentido, você está diante de uma manifestação de vontade, uma declaração tácita. E ela vai ser presumida quando ela não vai ser realizada expressamente, mas que ela vai ser presumida pela lei de que dado comportamento corresponde a uma dada declaração de vontade. Por exemplo, nas presunções de pagamento, você tem lá, quando o título de crédito está na mão do credor, presume-se que esse título foi pago
né? O pagamento da última parcela, por exemplo, nas obrigações de trato sucessivo, presume que as anteriores também foram pagas. Enfim, são presunções que a lei atribui, hipóteses de que a manifestação de vontade é feita num determinado sentido. Há uma diferença aqui entre a presumida e a tácita, é que a presumida ela é estabelecida pela lei, enquanto a tácita ela decorre do comportamento. Você pode dizer assim, mas as duas vão ter lei expressa estabelecendo isso. Exato, mas na tácita você vai dar mais peso ao comportamento, enquanto que na presumida você vai dar mais peso à presunção estabelecida pela lei. Importa também a gente fazer uma observação aqui acerca do silêncio. O silêncio, de acordo com o artigo 111 do Código Civil, importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Portanto, o silêncio pode ser compreendido como declaração de vontade sempre nos casos em que o ordenamento jurídico não determina ou não exige uma forma expressa de declaração de vontade ou de manifestação de vontade. Nessa hipótese, nós damos ao silêncio uma importância grande, ou seja, a importância de manifestação de vontade. Veja o que dispõe o artigo 432 do Código Civil. Se o negócio for daqueles que não seja costume a aceitação expressa ou o proponente a tiver dispensado, reportar-se-á concluído o contrato não chegando a tempo à recusa. Quer dizer, quando a gente estudar lá a proposta que adere ao proponente na formação dos contratos, nós vamos observar que o silêncio da parte representa, na verdade, o consentimento. Se o negócio for daqueles que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluir o negócio não chegando a tempo à recusa. Tá? Então, é importante que a gente tenha em mente aqui. Eu vou fazer uma observação importante aqui, vamos abrir um tópico aqui, chamado reserva mental. O que é a reserva mental? A reserva mental está lá no artigo 110 do Código Civil. A manifestação de vontade, dispõe referido artigo, subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Aqui nós estamos diante de uma situação em que a declaração de vontade é feita num determinado sentido, só que o declarante, na verdade, não quer aquilo que ele está declarando. Ele quer, na verdade, algo em sentido contrário àquilo que ele está declarando. Então, entende-se por reserva mental a manifestação de vontade dissonante de seu real conteúdo, contrário, portanto, ao seu conteúdo, de modo que os efeitos decorrentes do ato praticado não sejam os queridos pelo declarante. Veja, se eu falo de um negócio jurídico em que A declara num determinado sentido para B, eu tenho aqui vontades que convergem. Só que se essa declaração for feita num determinado sentido aqui, mas havendo uma reserva mental num sentido contrário, nós vamos precisar saber se essa parte sabia ou não da reserva mental. Porque se ela sabia da reserva mental, nós vamos entender que a reserva mental aí invalida o negócio, porque há uma dissonância entre o que foi manifestado e o verdadeiro querer. Olha o que fala Gustavo Tepedino, na verdade é Rose Venceslau, que fala no livro, no Código Civil Interpretado de Gustavo Tepedino. Se a discrepância entre a vontade e a declaração for desconhecida da outra parte, a solução adotada pelo legislador é a manutenção do negócio jurídico.
especialmente pela necessidade de se garantir a proteção do contratante de boa-fé e, consequentemente, a segurança das relações intersubjetivas. Todavia, se era do conhecimento da outra parte a diferença entre a vontade e a declaração, a consequência será a nulidade do negócio. Portanto, aqui nós temos a seguinte situação: A declara num determinado sentido, só que faz reserva mental, vamos pintar de roxo a reserva mental, num sentido contrário àquele que ele estava declarando. Se B tiver conhecimento dessa declaração aqui, em sentido contrário, aqui, essa manifestação feita pela parte, agora vou pintar de azul escuro aqui, ó, essa aqui, ó, esse aqui, que ele externalizou, vai ser considerado nulo. Por quê? Porque não há declaração de vontade. Na verdade, ela é feita em sentido contrário ao querer do agente. Fábio Ulloa dá o seguinte exemplo: imagine-se que os sócios de uma sociedade por cotas de responsabilidade, possuidora de vultoso passivo oculto de natureza fiscal, transferem suas cotas para terceiros, permanecendo à frente do negócio como seus procuradores. A sua intenção não é a de efetivamente transferir a titularidade das cotas, mas tão somente se preservarem no caso de execução fiscal. Mas deve-se frisar que este verdadeiro intuito ficou mentalmente reservado, não sendo objeto da declaração. Se, logo após, uma abrangente anistia fiscal é aprovada por lei, não podem eles, porém, ainda que provando a reserva mental, alterar o conteúdo da declaração emitida para haver a participação societária, perdão. E ainda, olha esse outro exemplo interessante de reserva mental. Se alguém promete uma recompensa e, ao mesmo tempo, decide não dá-la, ou frustrar, de qualquer modo, a possibilidade dos candidatos a esta recompensa, a vontade íntima, interna do agente é necessariamente irrelevante. Ela não tem relevância nenhuma, se não chega a se exteriorizar, e se não tem conhecimento da outra parte. Só que se a outra parte tiver conhecimento, a reserva mental e, consequentemente, aí o negócio vai ser considerado nulo. Há uma discussão se o negócio deve ser nulo ou se o negócio deve ser ineficaz, inexistente, porque há uma ausência de exteriorização de vontade. Tanto que o artigo 110, ele estabelece que a subsistência, quer dizer, nós estamos falando de existência da manifestação de vontade, se a outra parte não tiver conhecimento dela. Então, se ele tiver conhecimento, nós estaríamos falando de inexistência de um negócio jurídico. Muito bem. Quando nós voltamos aqui, portanto, fica fácil, então, nós compreendermos que nós temos a vontade como carro-chefe do plano da existência, que vai ser exteriorizada por alguém, por uma pessoa, tendo em vista que os animais, no nosso ordenamento jurídico, ainda não são considerados sujeitos de direito, tem um objeto que permeia essa relação e tem uma forma que a gente já viu que pode ser expressa, tácita ou presumida, através do qual essa declaração de vontade ela é exteriorizada. Aqui nós falamos, portanto, de todos esses elementos que são essenciais para que o negócio jurídico exista, para que ele ingresse, vamos assim dizer, no primeiro degrau da escada de Pontes de Miranda dos planos da existência, validade e eficácia. Então, nós temos aqui o primeiro elemento, que é os primeiros elementos, ou melhor, do primeiro plano, que são os elementos do plano da existência. Na sequência, a gente vai para o plano da validade. No plano da validade, a gente começa a adjetivar aqueles elementos. Perceba que interessante. Nós saímos, portanto, lá do substantivo, perceba aqui, eu vou pintar de outra cor, porque o slide está vermelho, eu vou pintar de azul, mas azul não vai ser legal.
Eu vou pintar de laranja. Perceba que nós temos aqui, ó, partes, ou parte, vontade, objeto e forma. Isso tudo faz parte do plano da existência. Sem uma parte, sem uma vontade declarada por alguém, portanto, declarada, exteriorizada através de uma forma, por alguém acerca de um objeto, eu não tenho um negócio que existe. A partir do plano, ou do plano da validade, que é o segundo degrau, eu começo a adjetivar estes elementos. Portanto, eu parto lá dos elementos que compõem a essência do negócio para os elementos, ou melhor, para adjetivos que fazem parte da sua, já da validade. Por exemplo, eu parto da existência de um negócio emitido por uma pessoa capaz, e aqui a gente já viu, perceba como o direito civil é interessante, a gente já viu alguns conteúdos que a gente acaba revendo. Isso está no artigo 104 do Código Civil, que estabelece a validade do negócio jurídico requer, inciso 1, agente capaz. 2, objeto lícito possível determinado ou determinável. 3, forma prescrita ou não proibida, ou não defesa em lei. Quando nós falamos da capacidade do agente, a gente precisa pensar lá no artigo 3º, no artigo 4º, no artigo 5º do Código Civil. Quer dizer, quando eu falo de agente capaz, eu estou dizendo que esse agente, ele tem capacidade. Como nós já vimos, fica fácil de nós entendermos o que é a capacidade. Capacidade é a aptidão, a possibilidade que tem, o discernimento que tem a pessoa para participar da vida civil, compreender os negócios que está fazendo e se determinar diante deles. Quando nós falamos lá no artigo 3º e no artigo 4º, nós falamos que estão os incapazes de se manifestar, os incapazes de participar dos atos da vida civil sozinho ou por intermédio de alguém. Então, nós vamos lá no artigo 3º, por exemplo. Perdão, pessoal. Nós vamos lá no artigo 3º, por exemplo, do Código Civil, e lá nós temos, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Logo, nós estamos diante de pessoas que não podem exercer atos da vida civil de forma independente ou pessoalmente. No artigo 4º, nós temos lá, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 anos e os menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. E aí, nós temos uma situação interessante, que é a cessação da menoridade, lá no artigo 5º, pela emancipação, que nós já vimos lá no primeiro semestre. Importa dizer para nós, agora, nesse momento, duas coisas muito importantes. A primeira delas é a seguinte: o absolutamente incapaz que realiza um negócio jurídico sem seu representante, seja ele legal, ou que no caso vai ser legal, leva o negócio à nulidade. O negócio será nulo. Já o negócio realizado por um relativamente capaz, sem o seu representante, sem o seu assistente, esse negócio será anulável. O que isso quer dizer aqui? Quer dizer que há um grau diferente aqui de proteção e de sanção ao negócio jurídico. O negócio nulo é um negócio que não convalesce, não gera efeitos e não vai fazer com que haja a possibilidade de sua sanação.
Por quê? Porque ele ofende norma de ordem pública, e ao ofender norma de ordem pública, o legislador estabelece que ele deve ser excluído do ordenamento jurídico. Já o anulável é aquele em que há uma possibilidade, ou há a possibilidade de sanação, há a possibilidade de ter efeitos, a possibilidade de convalecimento, ou seja, sarar esse defeito, esse vício, e, consequentemente, gerar efeitos. Importante, pessoal, vou fazer um parêntese aqui para tratar com vocês acerca de um instituto chamado representação. A representação, ela tem um lugar toda vez que a parte ou que a pessoa não pode exercer por si os atos da vida civil. Então, toda vez que eu estiver diante de uma pessoa que não pode realizar sozinho os atos da vida civil, nós vamos lançar mão do instituto chamado de representação. A representação, ela pode ser legal, ela pode ser contratual, ou ela pode ser judicial. Quando nós falamos da representação legal, nós estamos falando da representação que decorre da lei, decorre da disposição legal. Por exemplo, a representação que é exercida pelos pais em relação aos filhos menores. A representação, nessa hipótese, nós falamos que há o que nós chamamos de representação legal. Então, nós falamos de representação toda vez que há uma atuação jurídica de alguém em nome de outrem. Portanto, nós falamos da representação legal, quando ela decorre da lei, no caso, por exemplo, dos pais em relação aos filhos. Nós falamos da representação judicial toda vez, ou de representante judicial, toda vez que a pessoa é nomeada pelo juiz para a representação do interesse de alguém. Nós falamos aqui que esses representantes são exemplos desses representantes, o síndico da massa falida, na verdade, o administrador da massa falida, o síndico do condomínio, enfim, nós estamos, o inventariante, no processo de inventário, eles agem representando a massa falida, ou a administração do condomínio, ou os bens do inventariado. E ela vai ser voluntária todas as vezes em que houver a disposição, o representante será voluntário toda vez que você, convencional, toda vez que você outorgar a alguém poderes de forma expressa ou tácito, verbal ou por escrito, para que essa pessoa possa agir em seu nome. Então, nós temos a representação, que pode ser legal ou convencional, e nós podemos ter os representantes legal, que decorre da lei, judicial, que decorre da nomeação do juiz, e o convencional, aquele que recebe a outorga por alguém. É importante dizer que, de acordo com o artigo 116, a manifestação de vontade do representante, nos limites dos seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que você outorga poderes para alguém, você responde pelos atos daquele que te representa. Você vai responder, você vai ser obrigado por aqueles atos que ele praticar. Portanto, nós estamos falando de situação em que você transfere a possibilidade de que alguém faça, ou de que alguém exerça negócios, realize negócios em seu nome. Então, nós estamos diante da situação em que há o chamado Instituto da Representação. É importante saber que esses efeitos geram, em consequência, você vai ter os efeitos do negócio jurídico representativo, quer dizer, vai ser dentro daqueles poderes que você outorgou,
vai repercutir na esfera do representado. Então, toda vez que, por exemplo, A nomeia seu representante B, os atos que B praticar são atribuídos a A no exercício do mandato. O vínculo estabelecido por B, por exemplo, em relação a C, é um vínculo estabelecido entre C e A. Quem responde é A, não é B. Os efeitos e obrigações suportados direta e imediatamente pelo dominus negoti, que quer dizer, A é aquele quem vai responder perante C. Todos os efeitos que B, dos negócios que B realizar com C, numa relação jurídica em que ele representa A, os efeitos serão sentidos por A e não por B. Assim também quando C, por exemplo, quando A, por exemplo, deixar de adimplir as obrigações, C vai executar A. A é o responsável pela execução. Ele é legitimado ativa e passivamente, inclusive, para demandar C, numa demanda em caso de C não cumprir a obrigação. Determina o 119 do Código Civil, é anulável o negócio concluído pelo representante, B, em conflito de interesses com o representado, se tal era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Então, por exemplo, se B, agindo em conflito de interesses com A, e C tem conhecimento desse conflito de interesse, é anulável esse negócio que ele realiza em nome de A, porque aqui, na verdade, ele está prejudicando A, porque existe um conflito de interesse, e esse prejuízo entre eles é do conhecimento de C. Então, nós estamos diante de uma situação em que o legislador estabelece que é possível, que é passível de anulação a realização desse negócio. Eu não vou falar da representação decorrente da representação convencional, porque é uma matéria que vocês verão lá em Direito Civil 4, em Direito Civil 4, que é contratos. Então, eu vou deixar isso lá, quando vocês virem o contrato de mandato, lá no artigo 653 e seguintes, vocês vão entender, vocês vão ver a representação convencional, que é aquela que decorre da manifestação de vontade das partes. Então, eu vou deixar isso para lá. O que nos importa saber, nesse momento, é que a gente tem aqui a possibilidade, toda vez que nós estamos diante de uma incapacidade, de haver a representação para que o negócio realizado por um absolutamente incapaz ou por um relativamente incapaz não seja nem nulo, nem anulável, respectivamente. Muito bem. Quando nós falamos da vontade, falamos do agente, agora a gente vai falar da vontade. Nós devemos pensar que para o plano da validade, que é o segundo degrau da escada de Pontes de Miranda, da escada pontiana, nós pensamos, portanto, numa situação em que essa vontade, ela é livre, ela é emitida sem vícios. Então, nós estamos diante de uma situação em que a vontade, ela é declarada livre, sem vícios. O que isso quer dizer? Quer dizer que as partes, quando declaram essa vontade, elas têm noção do que elas querem. Elas sabem exatamente o que elas querem, o porquê elas querem, e elas o fazem, e elas agem de maneira que é passível, ou é possível, identificar, conhecer a sua vontade, sem que essa vontade seja embaraçada, ou seja, complicada por qualquer motivo externo, ou mesmo dela acerca do que ela está negociando.
Quando nós falamos vontade livre de vícios e sem vícios, nós estamos falando de uma vontade em que não há nenhum defeito do negócio jurídico, por exemplo, que tire dessa vontade a sua efetividade, a sua realidade na forma em que ela está sendo emitida. Para facilitar a compreensão de vocês, eu vou dar o exemplo da vontade livre de coação. Quando eu estou negociando com alguém de forma livre, de forma sem nenhum vício, eu sei o que eu estou falando, o que eu estou me vinculando e aonde vai chegar esta situação. Se eventualmente eu estou sendo coagido àquele negócio, eu não estou manifestando, eu não estou declarando a vontade de forma livre. Eu estou numa situação em que a minha vontade, ela é limitada. Na verdade, ela é limitada não, perdão, ela é viciada. Viciada por quê? Viciada pela coação. Eu tenho medo que se eu não declarar a minha vontade num determinado sentido, algo pior possa acontecer, ou algo de mal possa acontecer comigo, com alguém da minha família. Então, eu estou sendo coagido. A minha vontade pode ser viciada, por exemplo, também no caso de dolo, a outra parte me engana. Ela age dolosamente, me iludindo, me enganando, dizendo coisas que não eram verdadeiras ou que não faziam parte do negócio, para que eu, na verdade, ingresse aí nesse campo de atuação e me vincule quando, na realidade, não era a minha intenção me vincular daquela forma se eu tivesse conhecimento acerca de tal situação. Então, eu estou falando de uma vontade livre, de uma vontade sem vícios, portanto, eu estou falando de uma vontade aqui, para que seja válida, para entrar no plano da validade, de uma vontade que não tenha nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de defeito, para que ela possa ser válida. Se eu emitir uma vontade, se eu declarar uma vontade viciada, por exemplo, por dolo, ou por erro, ou por estado de perigo, ou por lesão, que são defeitos que nós veremos mais adiante, eu estou falando de uma situação, de uma vontade que ela não é válida, é uma declaração de vontade que vai invalidar o meu negócio jurídico, porque ela não é livre, ela não é sem vícios. E aí nós falamos do objeto. Quando nós falamos do objeto, nós falamos que ele tem que ser, de acordo com o 104, inciso 2, lícito, possível, determinado ou determinável. O que isso quer dizer? Lícito é aquele que não atenta contra a lei, a moral ou os bons costumes. Nós estamos falando aqui de objeto que está de acordo com a lei. De acordo com a lei, quer dizer, nós pensamos num objeto que não fere ou que o ordenamento jurídico não proíbe que ele seja objeto de negócio jurídico, porque ele está de acordo com a lei, com a moral e com os bons costumes. É importante também pensar que esse objeto tem que ser possível. E aqui, pessoal, a gente pensa na possibilidade que ela tem que ser física ou jurídica. Então, por exemplo, existem negócios que são juridicamente impossíveis, como são fisicamente impossíveis. Eu não posso, por exemplo, contratar que entregarei a lua para alguém. Isso compete aos românticos, né, aos poetas, enfim, àqueles que fazem, na verdade, uma figura de linguagem para uma realização negocial, mas que não é uma realização negocial que pode vincular alguém. Então, se, por exemplo, seu namorado ou sua namorada promete a você a lua, te darei o brilho da lua, aquela coisa toda, você pode ter certeza que de duas uma, ou ela ou ele está falando de uma forma figurada, ou ela ou ele não tem noção da realidade, porque até o momento é fisicamente impossível dar a lua a alguém, especialmente quando nós falamos da lua desse astro que nós vemos, todos nós vemos, seja lá onde nós estivermos. Então, nós estamos falando aqui de uma situação em que o objeto é fisicamente impossível. Te darei o oceano,
enfim, vou te vender um terreno no céu. São todos objetos que são impossíveis fisicamente. Não existe terreno no céu, porque há uma contradição em termos aí, né? Se é terreno, está na terra, não no céu, enfim, algo do gênero que a gente pode se contradizer, e aí nós vamos falar que é fisicamente impossível. Ah, vou te dar o calor do sol, né? Enfim, são objetos que são fisicamente impossíveis, e esses objetos não pertencem à natureza ou à possibilidade do negócio jurídico. Existe a chamada impossibilidade jurídica, quer dizer, a impossibilidade jurídica, nós estamos falando daquela situação em que ela pode até ser fisicamente possível, mas o ordenamento jurídico estabelece de forma expressa que determinados objetos não podem estar presentes ou não podem ser objeto de negócio jurídico. Por exemplo, eu não posso negociar com quem quer que seja a herança de meu pai enquanto ele ainda estiver vivo, porque o artigo 426 estabelece que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Portanto, eu estou diante de hipótese ou de situação em que a lei exclui determinados objetos da relação jurídica negocial. Por exemplo, não pode ser objeto de caso, não pode se casar quem já é casado, é ilícito. A bigamia é vedada no nosso ordenamento jurídico. Então, nós estamos diante de uma impossibilidade jurídica, na impossibilidade de realização. Quando o artigo 104 estabelece que o negócio deve ser determinado, nós estamos pensando, o objeto tem que ser determinado, nós estamos pensando que o objeto tem que ser individualizado, ainda que seja uma universalidade, ele tem que ser descrito. Nós precisamos saber, nós precisamos compreender, ter definido qual é este objeto. Então, é possível que haja um negócio jurídico celebrado pelas partes de coisa incerta, segundo o legislador, que é aquela determinada pelo gênero e quantidade. Por exemplo, 10 sacas de café, 10 sacas de arroz, 10 bezerros. Nós estamos falando de situações em que é possível a determinação, ou ele é determinado, mas ele é passível de determinação, assim como é o determinável. Objeto determinável é aquele em que, embora não descrito de forma definitiva qual é o objeto, este é o objeto, ou aquele é o objeto, nós compreendemos que é passível de determinação. Nós sabemos que, embora este objeto não faça parte, não seja de forma clara ali estabelecido qual é o objeto, nós estamos diante de situação em que é passível, ou em que a determinação é passível de ser compreendida, porque nós estamos diante da possibilidade de determinação do objeto. Finalmente, nós entramos na forma, e aí nós falamos que a forma, segundo o artigo 104, é prescrita ou não proibida por lei. E aqui, pessoal, a gente precisa fazer uma observação muito importante. Via de regra, a forma dos negócios jurídicos é livre. Então, nós temos uma forma livre, ou não defesa, na expressão não defesa em lei. Essa é a forma do negócio jurídico, na parte final do Código Civil, do artigo 104, inciso 3. Então, há no nosso ordenamento jurídico uma liberdade de forma, e uma liberdade de forma muito grande, porque nós podemos celebrar todo tipo de negócio e de qualquer forma. A exceção estará quando a lei determina determinada forma. Quer dizer, quando a lei estabelece uma determinada formalidade, eu preciso observar aquela formalidade.
como regra, dentro dos negócios jurídicos, vige o princípio do consensualismo. O que isso quer dizer? Que a manifestação de vontade vale pelo que ela é declarada, portanto, não defesa em lei. A exceção é a forma prescrita. Existem algumas hipóteses em que o legislador prescreve uma determinada formalidade. Por exemplo, artigo 108 do Código Civil. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Perceba, existem algumas hipóteses em que, olha outra situação interessante, no artigo 109, no negócio celebrado com cláusula de não valer sem instrumento público, o instrumento público, é da substância do ato, quer dizer, existe aí a possibilidade de que, embora não haja uma forma expressa, ou uma forma determinada para o negócio, que as partes estabeleçam uma forma específica para determinado negócio, e isso passa a ser da substância do ato. Portanto, dentro do plano da validade do negócio jurídico, quando nós falamos de forma, nós falamos que há dentro do ordenamento jurídico um princípio da liberdade de forma. Portanto, é um princípio que decorre do princípio do consensualismo, ou o princípio da liberdade de forma, que é aquele em que as partes não são obrigadas a observar nenhuma forma, ou os negócios se realizam de forma livre pelas partes, podendo elas realizarem os negócios do jeito que bem entenderem, exceto nas situações em que a lei estabelece uma determinada formalidade. Quando a lei, portanto, estabelecer uma determinada formalidade, nós estaremos diante aí de uma situação em que se exige uma forma específica. Mas, como regra, nós falamos, ou vige, o princípio da liberdade de forma, ou o princípio do consensualismo. Vale aquilo que as partes declararam, independentemente da forma. Eu não sei se vocês estão compreendendo, mas eu vou dar um exemplo muito interessante. Certa vez, conversando com um colega, ele me dizia, ele estava construindo a casa dele, e aí eu perguntei, você fez o contrato com o construtor, como é que você agiu? Aí ele me respondeu de forma muito interessante, ele disse, não, eu não fiz contrato, não, eu gravei ele falando o que ele ia fazer, por quanto ele ia fazer, como ele ia fazer, qual que era o prazo, enfim, eu fiz um vídeo com ele falando qual era a obrigação dele. Aí no final ele arrematava, mas eu não fiz contrato. Aí eu dizia para ele, olha, o que você fez foi contrato, né? Você não pode não ter feito um instrumento particular, escrito no papel, mas você fez um contrato de forma gravada, em vídeo, em mídia, e isso vale. Ele meio que se assustou, dizendo, mas isso vale? Eu falei, claro que vale, no ordenamento jurídico, vige o princípio da liberdade de forma. Então, você escolheu a forma digital, em vez de fazer uma forma escrita, você fez por forma digital. Então, se você tem essa mídia vale como um contrato. Então, um erro muito comum que nós cometemos é pensar de que, porque eu não tenho nada escrito, eu não fiz um contrato. Claro que você fez um contrato. A partir do momento em que você declara, num determinado sentido, a outra parte concorda com você nesse determinado sentido, pensando num negócio bilateral, nós estamos falando de um negócio, e que não exige uma determinada formalidade, nós estamos falando de um contrato que tem validade. Eu só não fiz por escrito, mas fazer por escrito é um detalhe, ou de outra forma, é desnecessário, porque o contrato se aperfeiçoa, o negócio se aperfeiçoa com a declaração de vontade emitida. Mas vocês vão dizer, Kleber, como é que faz para provar isso? Provar isso é outra situação. O que eu estou falando é o momento anterior. Qual que é o momento anterior? O momento da formação do negócio. O que eu preciso para esse negócio ser, para ele existir e ser válido?
Então, vamos lá recapitulando. Para ele existir, eu preciso de partes, eu preciso de uma vontade declarada sobre um determinado objeto. Beleza, então ele vai existir aqui. Para ele ter validade, eu preciso de agente que essa pessoa, que essa parte seja capaz, que essa vontade seja livre de vício, que esse objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e que a forma seja prescrita ou, mais importante, não proibida em lei. Quer dizer, é proibido em lei fazer um contrato de... vamos pensar num contrato verbal, compra e venda, sem ser... É proibido fazer esse contrato de forma verbal? Não, pelo contrário, a compra e venda tem forma livre. Então, não se exige uma formalidade expressa. A formalidade, ela é a exceção. Então, se eu faço uma compra e venda, eu vou lá e digo para alguém, vamos pensar em alguém aqui do curso, vou lá, falo aqui para a Beatriz. Beatriz quer vender o carro, ela diz, quero. Aí, quanto você quer? Ela quer 50, eu digo, tá feito. Precisa de um contrato para realizar essa transação? Não, o contrato já está feito. A partir do momento em que eu digo, combinado, nós formamos o contrato, nossas vontades se convergiram num determinado sentido. Perceba que interessante isso. Ah, então vamos fazer um contrato. Não, o contrato já está feito. O que a gente vai fazer é algum instrumento para provar este negócio, este contrato que nós fizemos, perceba. Então, eu vou fazer um instrumento particular, vou redigir um instrumento particular para provar esse negócio que nós fizemos. Mas eu preciso necessariamente redigir esse instrumento? Não, não preciso. Por que não preciso? Porque eu tenho aqui já o negócio realizado. E se eu fizer um vídeo? Olha, o vídeo está comprovando aqui que eu fiz um negócio, que eu celebrei um negócio com a Beatriz, e esse negócio, portanto, tem validade. Então, não se esqueçam do nosso ordenamento jurídico. O princípio é da liberdade de formas, ou de outra forma, o princípio é o do consensualismo, vale o consentimento, vale aquele consentimento que a parte outorga, tá? Então, eu tenho aqui uma liberdade de formas para contratar. Muito bem. Importante vocês não confundirem a escritura pública, que às vezes é exigida para alguns negócios, com o registro. Quando nós falamos da escritura pública, nós falamos que a escritura pública ela é o próprio contrato de compra e venda, e ela é celebrada no tabelionato de notas. E pouco importa o local do imóvel. Então, por exemplo, você vai comprar um imóvel em Três Lagoas, você pode celebrar esse negócio por escritura pública em São Paulo, no tabelião de notas de São Paulo, sem problema. Já o registro é por meio do registro, ou é o registro que gera a aquisição da propriedade imóvel. Então, quem não registra não é dono, essa é a máxima. Então, quer dizer, e para registrar, eu registro no local, no cartório de registro do local do imóvel. Então, vamos supor que eu comprei um imóvel localizado em Três Lagoas, e fiz essa escritura na capital do estado de São Paulo, em São Paulo. Vale, só que eu vou registrá-lo em Três Lagoas. Eu vou pegar aquela escritura pública que eu fiz lá em São Paulo, vou trazer até Três Lagoas e vou levar a registro. E a partir daí, eu adquiro a propriedade do imóvel, tá? Então, nós falamos aqui que a escritura pública, ela é da essência dos negócios acima de 30 salários mínimos, dos imóveis acima de 30 salários mínimos. Beleza? E, finalmente, a gente entra no plano, no último plano da escada de Pontes de Miranda, deu problema aqui, peraí. No último plano da escada de Pontes de Miranda, que é o plano da eficácia.
O plano da eficácia é o último degrau. Então, todo negócio ele vai existir, ele vai ser válido e ele vai gerar efeitos, que é o plano da validade, que é o último degrau. Então, eu tenho um negócio que existe, que é válido, existe, é válido e gera efeitos, que é o plano da eficácia. Ah, tá errado ali, pessoal. Tá escrito plano da validade, vocês perceberam? Ó, aqui tá errado. Aqui é plano da eficácia, ó. Plano da existência, da validade e da eficácia. Ó, ó. Quem fez o slide não se atentou para isso. Tá vendo? Ó, aqui, ó, isca. Porque aqui o plano é da existência, não, é da eficácia o plano. Plano da eficácia. Olha só. Eficácia. Falta um E. Eficácia é o plano em que ele vai... Aqui, ó. Eficácia, tá vendo? Está errado lá. Validade, plano da eficácia. Plano da eficácia, pessoal, é o plano dos chamados elementos acidentais. Aqui é muito interessante pelo seguinte, esses elementos, eles não necessariamente estarão presentes no negócio jurídico. Esses requisitos de eficácia não necessariamente estarão presentes nos negócios jurídicos. Às vezes, as partes, ou de outra forma, as partes já não falam nada sobre a eficácia, o negócio jurídico já gera efeitos imediatamente. Então, no plano da eficácia, os efeitos são gerados pelo negócio jurídico em relação às partes, e em relação a terceiros, quer dizer que há consequências. Quando eu falo gerar efeitos ou geração de efeitos, eu estou falando das consequências desse negócio jurídico. Quais as consequências que esse negócio jurídico gera? Quais as consequências que acontecem por parte desse negócio jurídico? Então, nós estamos falando aqui da situação da geração dos efeitos, ou das consequências, ou da eficácia no plano, no último plano, no último degrau da escada de Pontes de Miranda. É importante dizer aqui, ó, eu vou no final aqui, que os elementos que não estão no plano da existência e da validade estarão no plano da eficácia. Aqueles relativos à realização da prática, a realização prática do negócio. Quer dizer, eu estou falando toda vez que eu pego um negócio, ou pego a consequência do negócio, o que esse negócio está gerando de efeito, eu estou falando do plano da eficácia, portanto. Então, quando eu falo do plano da eficácia, eu estou falando da realização dos efeitos práticos do negócio, aquilo que é sentido pelas partes. 3 elementos que estão aqui são chamados, que nós chamamos de elementos acidentais, ou nós também chamamos de modalidades do negócio jurídico, que são a condição, o termo, o encargo ou modo. A gente vai passar uma aula, 2, falando sobre esses 3 elementos que compõem o plano da eficácia. Condição, termo e encargo. A condição é um elemento acidental do negócio jurídico que vincula os seus efeitos, portanto, ao plano da eficácia, a um evento futuro e incerto. Enquanto ao termo, também é um elemento acidental do negócio jurídico que vincula seus efeitos a um evento futuro e certo. Já o encargo ou modo é um ônus introduzido nos atos de liberalidade. Então, esses daqui a gente vai demorar um tempinho para falar sobre eles. É importante dizer o seguinte:
eles não fazem parte do negócio jurídico. O negócio jurídico existe, é válido e pode gerar efeitos imediatamente, independente disso aqui. Só que eu posso fazer com que o efeito de um negócio jurídico que existe e que é válido dependa para gerar efeitos, por exemplo, de uma condição. Por exemplo, você tirar 10 na prova, ou de um termo, o final do semestre. Perceba, eu estou aí falando o seguinte para vocês: o negócio existe, ele é válido, só que as consequências dele só serão sentidas quando? Quando acontecer o implemento da condição, por exemplo, você tirar 10 na prova, ou quando acontecer o termo, por exemplo, no final do semestre. Chegou o final do semestre, o negócio vai passar a gerar efeitos, ou vai ser extinta a geração de efeitos desse negócio. Perceba, nós estamos diante, então, de elementos que não compõem um negócio jurídico via de regra, mas que as partes, pensando acerca da consequência, acerca das consequências, acerca dos efeitos práticos desse negócio, elas atribuem a esse negócio efeitos ou uma eficácia a depender de um elemento acidental futuro incerto ou de um elemento acidental futuro ou certo. Ou, por exemplo, condicionam uma liberalidade a um encargo, a um ônus, a um cumprimento de alguma cláusula ou de alguma situação específica dentro do próprio negócio. Então, nós estamos aqui diante das chamadas consequências no plano da eficácia do negócio jurídico. Também no plano da eficácia, se não estão no plano da existência nem da validade, nós já vimos quais são os elementos que compõem esses dois planos, nós temos as regras relativas ao inadimplemento do negócio, ou seja, a resolução, quer dizer, como que vai resolver, quando vai resolver o negócio. Por exemplo, se eu falo de resolução por onerosidade excessiva, eu estou falando do plano da eficácia do negócio, ele existe e ele é válido. Se eu falo dos juros, quem vai pagar juros, quanto de juros, eu estou falando de eficácia, geração de efeitos. Se eu falo de cláusula penal, por exemplo, multa, quem que vai pagar a multa? Eu estou falando do plano da eficácia. Se eu falo, por exemplo, de perdas e danos, aquele que, por exemplo, não cumpriu o negócio, quem vai responder por perdas e danos? Vai responder por perdas e danos? Eu estou falando do plano da eficácia, eu já passei do plano da existência e já passei no plano da validade. O direito à extinção do negócio jurídico, que é a resilição, a extinção unilateral do negócio jurídico. Quer dizer, eu estou falando da resilição do negócio jurídico, quando a parte diz assim, ó, o direito de arrependimento, por exemplo, eu não quero mais, eu comprei um tênis pela internet, eu comprei, chegou, e eu tenho 7 dias, segundo o Código de Defesa do Consumidor, para devolver, dizer, ó, não quero, eu me arrependi da compra, toma aqui o tênis de volta, me devolve o dinheiro, pronto, eu estou resilindo o contrato. O regime de bens no negócio jurídico de casamento, eu acho que eu falei para vocês, aula passada, sobre o pacto antinupcial. Quer dizer, o pacto antinupcial, ele é um negócio cujos efeitos só vai ser sentido, só vai ter eficácia se houver casamento. Quer dizer, o mesmo efeito acerca do regime de bens. O regime de bens, que é o regime legal, só vai ter efeitos para o casamento se houver o casamento anteriormente. Quer dizer, a eficácia da partilha acerca dos bens, de como vão ser partilhados os bens, de como será feito, como será realizado esse regime de bens, nós estamos falando de plano da eficácia do negócio jurídico e não necessariamente do plano da existência ou validade. O registro imobiliário, falei agora há pouquinho para vocês, o registro imobiliário está no plano da eficácia. Por quê? Porque eu vou ser dono do determinado imóvel quando eu transfiro, quando eu faço a escritura? Não, eu vou ser dono apenas e tão somente quando eu fizer o registro. Por quê? Porque quem não registra não é dono, é o registro da propriedade imobiliária que permite que você seja proprietário do imóvel referido. Então, é a partir do registro que nós falamos que nós temos a propriedade de um determinado imóvel.
Portanto, é o registro que me faz dono, que me faz proprietário, que me dá o direito ao domínio, não a escritura pública. Se você perguntar para os seus avós, acerca, avô, e essa casa é sua? Ele vai responder, sim, é minha, eu tenho a escritura. Mas a escritura não dá o direito de propriedade. O direito de propriedade que está no plano da eficácia do negócio jurídico é, na verdade, atribuído ou é concedido através do registro imobiliário. Então, se liga nessa questão que é extremamente importante. Quem não registra não é dono. É o registro imobiliário que permite saber quem é o proprietário, quem é o dono de um determinado imóvel. Sem registro, você não é dono. Mas assim, Kleber, mas se alguém requerer, ou então quiser ter aquela propriedade, eu posso demandar com a escritura pública, enfim, eu posso provar ali que eu tenho, embargar de terceiro, enfim, pode. Só que o registro vai te dar a possibilidade de reivindicar a coisa. Então, nós falamos do registro como elemento que está no plano da eficácia do negócio jurídico. Beleza, pessoal? Até aqui, há alguma dúvida, crítica, sugestões ou elogios? Eu vou encerrar a gravação, porque aí a gente fala sobre... Vou encerrar a apresentação e vou encerrar a gravação.